Feliz sábado! Estamos aqui para recapitular mais uma lição dos primários. Essa é a lição 6, cujo título é Deus Vence. Na lição do sábado passado, vocês lembram, né, que a gente estudou ali que o povo pediu a Deus um rei. E então foi escolhido Saul como o primeiro rei de Israel. Antes, o povo era dirigido por Deus através do profeta Samuel, mas aí o povo pediu um rei como as nações vizinhas, né? Eles viam que as nações vizinhas tinham reis e eles queriam um rei também para ir à frente nas guerras. E então foi escolhido o rei Saul e Saul começou a liderar o povo. Só que isso trouxe uma série de problemas para o povo de Israel. E o, e o exército dos filisteus começou a cercar eles, começou a se aproximar e todo dia o exército dos filisteus invadia um pedaço da terra do povo de Deus, né, dos israelitas, e esse exército inimigo ia lá, saqueava, roubava, matava as pessoas, e o exército de Saul foi cada vez ficando mais fraco. Foi, foi ficando com medo, foram se escondendo, e aí então o exército de Saul ficou com apenas 600 homens. E o exército dos filisteus era muito grande. Eles tinham 30 mil carros e 6 mil cavaleiros. E naquela época, o exército com carros, quando o exército ia para uma guerra, se o exército tinha carros e cavalos, era muito mais forte do que um exército que só tinha soldados. E o exército de Israel só tinha soldados. E eles tinham ainda o agravante de que os filisteus haviam retirado do. Não, não havia em Israel ferreiros. Ferreiro é aquela pessoa que fazia utensílios com ferro. E não havia ferreiros em Israel. Então, quando, por exemplo, alguém queria fazer alguma ferramenta ou queria amolar a sua ferramenta, tinha que ir até a terra dos filisteus e pagar para que eles amolassem e eles fizessem algum instrumento de ferro. E por que os filisteus fizeram isso? Porque eles sabiam da importância do ferro. Numa guerra, o ferro é muito importante, que com o ferro você faz espada, você faz lança. E então, para deixar o exército dos israelitas fracos, eles não permitiam que houvesse ferreiros na terra de Israel. Então, naquela época não tinha. E quando para amolar os seus machados, os israelitas tinham que ir até o país dos filisteus e pedir para eles e pagar para eles, né? E então, quando houve essa guerra, o exército filisteu se acampou ali ao redor do povo de Israel, perto, e o exército do rei Saul, como eu falei ali, só tinha 600 homens, eles tinham apenas machados e foices para se defender. Enquanto o exército inimigo tinha carros, tinha cavalos, tinha espada, lança, os soldados de Saul tinham apenas machados e foices. E estavam num número muito menor. O exército inimigo era muito mais poderoso. E boa parte dos israelitas estava escondido, porque eles ficaram com medo. Então só sobraram esses 600 homens para defender Israel. Mas havia um príncipe, que era o filho de Saul, que o nome dele era Jonatas. E Jonatas, como a gente sabe, né? Essa história que a gente tá vendo aqui da lição 6, ela não é tão conhecida, não é uma história tão conhecida da Bíblia. Mas a gente sabe que Jonatas era amigo de Davi, né? Depois ficou amigo de Davi e ele era uma pessoa boa. Jonatas tinha um bom coração e ele era uma pessoa temente a Deus. E Jonatas e Saul eram os únicos que tinham espada ali no exército do povo de Israel. Como Saul era o rei e Jonatas era filho do rei, eles tinham espada.
E tanto Jonatas quanto o seu escudeiro, o escudeiro é aquela pessoa que carrega o escudo e protege, né? Alguém importante. Então, quando um rei vai para uma batalha, ele tem sempre um escudeiro, que é alguém que fica com o escudo na frente protegendo ele. Lembram na história de Davi e Golias? Golias, quando ia para a batalha, ele tinha um escudeiro, que era uma pessoa que ia na frente dele, ficava com o escudo grandão protegendo. Caso alguém jogasse uma flecha, uma lança, o escudeiro defendia essa pessoa. Então Jonatas, como ele era filho do rei Saul, ele tinha um escudeiro. E certo dia, Jonatas, movido aí por Deus, né? Deus colocou no coração de Jonatas essa missão, impulsionou ele. Jonatas falou para o seu escudeiro: vamos lá atacar o exército filisteu. Só que como é que uma pessoa vai atacar o exército de 6.000, de 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, né? Mas Jonatas foi corajoso e foi adiante. Deus o impulsionou, né? E ele foi avante. Daí ele convidou o seu escudeiro para ir. E em vez de ir pelo caminho largo, eles foram pela uma região montanhosa. E eles foram por onde tinha precipício, foram por um desfiladeiro, que era um caminho difícil, que provavelmente os filisteus não iriam esperar que eles subissem por ali, né? Então tem aqui uma ilustração deles subindo a montanha e eles chegaram até um ponto onde os filisteus podiam ver eles, né? Então Jonatas e seu escudeiro chegaram até esse local e aí eles combinaram, eles falaram assim, ó, se isso aqui é uma coisa de Deus, vamos pedir um sinal para Deus, para a gente saber se a gente está no caminho certo. Então, se isso aqui for uma coisa de Deus, os filisteus, quando nos virem, vão nos chamar. Vão falar assim, venham aqui, subam até nós. E se os filisteus falarem isso, é porque Deus está conosco, é o sinal de Deus. Agora, se eles falarem assim, espera aí que a gente vai aí dar uma lição em vocês, daí eles iriam ficar parados e iriam esperar. E assim foi, eles subiram para uma região montanhosa, perigosa, passaram por vários precipícios, desfiladeiros, e quando eles chegaram num local onde os filisteus podiam ver eles, os filisteus falaram, olha só, os israelitas saíram dos seus buracos, porque muitos soldados do povo de Israel tinham se escondido em cavernas porque ficaram com medo. E aí então o exército dos filisteus falou isso, né? Os israelitas estão saindo de seus buracos. E aí um deles falou assim, venham até nós que nós vamos dar uma lição em vocês. E aí Jonatas então soube que aquele era o sinal que Deus iria acompanhar eles na batalha. E eles subiram, foram por um caminho difícil, um caminho que os filisteus não estavam vendo eles, né? E eles chegaram de surpresa no acampamento dos filisteus. E Jonatas atacou o exército inimigo e feriu 20 soldados que estavam naquele agrupamento. Era um agrupamento pequeno. E como Deus estava com ele, os anjos ajudaram ele. E ele e o seu escudeiro então feriram 20 guardas, né? 20 soldados do exército filisteu. E quando aconteceu isso aí, os outros soldados do exército filisteu, eles ficaram com medo, porque a terra começou a tremer, e isso foi uma coisa de Deus, né? E eles ficaram com medo e houve um pânico no exército todo dos filisteus. E como a terra estava tremendo, eles acharam, deve estar vindo aí um exército muito poderoso. E eles saíram correndo. E da mesma forma, lembra da história de Gideão, onde Gideão com 300 homens cercaram o exército inimigo, e o exército inimigo, que era muito maior, ficou com medo e começou um a matar o outro. Aconteceu a mesma coisa aqui. Os próprios filisteus, eles ficaram tão apavorados
que eles começaram a correr e um começou a atacar o outro, do próprio exército, né? E aí o exército de Saul, o exército dos filisteus, notou, eles viram assim que lá longe, lá onde estava o exército dos filisteus, o exército estava começando a correr, começando a fugir, tinha uma grande confusão, grande confusão, né? Uma luta interna ali entre eles. E aí Saul então perguntou, né? O que está acontecendo? Quem é que está lá? Daí eles fizeram uma contagem, não, tá todo mundo aqui. E aí eles perceberam que o único que estava faltando era Jonatas e o seu escudeiro. E aí então Saul e o exército dos israelitas criaram coragem, falaram, vamos lá, vamos aproveitar que o exército filisteu está correndo, está fugindo e vamos atacar. E assim eles fizeram. O exército dos israelitas foi em direção ao exército dos filisteus, o exército dos filisteus correu, fugiu, e aí aqueles outros soldados do povo de Israel que estavam com medo, que tinham se escondido em cavernas, eles saíram das cavernas e também perseguiram aos filisteus. Então Deus deu uma grande vitória para o povo naquele dia. O povo precisava de uma libertação, né? E Deus usou aquele jovem, o jovem Jonatas e o seu escudeiro, para livrar o povo, fazer esse livramento. E aquilo ali foi um grande milagre, porque não tem como uma pessoa, né, um soldado e seu escudeiro, fazer com que um exército de 30 mil carros e de 6 mil cavaleiros saia correndo. Isso não tem como, né? Só um milagre de Deus. E Deus acompanhou eles nessa jornada, por isso que eles conseguiram. E da mesma forma, Deus quer fazer coisas grandiosas, né, na vida de vocês, alunos. Se vocês se colocarem nas mãos de Deus, assim como Jonatas fez, né, se colocou nas mãos de Deus, Deus vai atuar poderosamente na vida de vocês e vocês vão fazer grandes coisas em favor de Deus. Então vamos agora fazer uma oração e que Deus nos use, né? Bondoso Deus e Pai, Senhor, muito obrigado por esse sábado, muito obrigado pela vida, muito obrigado pela saúde, obrigado porque o Senhor até aqui tem nos protegido. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê um feliz sábado e assim como o Senhor usou a Jonatas, também use a cada um de nós, que a gente possa estar sempre à tua disposição para fazer as coisas de acordo com a tua vontade. Usa-nos poderosamente na tua obra. É isso que nós pedimos agradecidos, em nome do amor de Jesus. Amém. Então que Deus abençoe a cada um de vocês e até a semana que vem. Grande abraço.